Olá! Boas-vindas a mais um mergulho profundo na nossa explicação de hoje sobre a geografia do trabalho. A gente vai explorar juntos como a produção capitalista mudou de cara nas últimas décadas, dando um foco super especial para a flexibilização e a precarização do trabalho nessa nossa era das plataformas digitais. É um tema absolutamente fascinante, super atual e que, no fim das contas, dita o ritmo da vida de milhões de pessoas pelo mundo afora. Mas, para começar a nossa conversa, eu jogo aqui uma provocação. Pensa bem, será que a tecnologia realmente liberta quem trabalha? Ou ela só muda a forma como a exploração acontece? Essa é a grande charada que vai guiar toda a nossa análise hoje. Porque, historicamente, a promessa das máquinas sempre foi dar mais tempo livre e qualidade de vida para a gente. Mas olhando para o mundo real agora, a história não é bem assim, né? É um cenário cheio de contradições. Bom, vamos direto ao nosso roteiro para estruturar as ideias. Hoje passamos por 4 pontos. 1. Modelos de produção capitalista. 2. A revolução da informação. 3. Flexibilização do trabalho. E 4. Desemprego e informalidade. Vamos nessa? Ponto 1. Modelos de produção capitalista. Isso aqui ilustra perfeitamente a grande virada de chave do último século. De um lado da balança, a gente tem o famoso Fordismo. Imagina aquelas linhas de montagem super rígidas, galpões gigantescos lotados de estoque, produção em massa padronizada e um trabalho manual de exaustão. Era a cara da fábrica clássica. Do outro lado, vem o Toyotismo, ou acumulação flexível. Aqui a regra muda completamente. Ninguém quer estoque parado. A lógica agora é o just in time. A produção fica enxuta, fortemente dependente de tecnologia, super descentralizada e baseada em redes de subcontratação. Basicamente, a fábrica só produz o que o mercado pede, no exato momento em que alguém decide comprar. E olhando para essa linha do tempo, dá para ver exatamente como a gente chegou até aqui. Passamos da primeira era, lá atrás, com a mecanização pesada e as máquinas a vapor, para a segunda era, que foi justamente o Fordismo e a produção em massa, até desembarcarmos na terceira era, o nosso mundo digital, movido pela telemática e pela robótica. Fica super claro que o processo foi exigindo cada vez menos força braçal e passando a depender de uma integração bizarra com sistemas tecnológicos super precisos. O que nos leva diretamente para o ponto 2, a revolução da informação. Olha que interessante esse conceito formulado pelo brilhante geógrafo brasileiro Milton Santos. O meio técnico-científico informacional. É um nome comprido, mas a ideia é genial. Ele descreve o período geográfico atual, onde a ciência, a tecnologia e a informação praticamente unificam os territórios, criando uma fluidez global absurda. Só que a gente tem que ter um olhar crítico para a dualidade da coisa. Ao mesmo tempo que essa rede conecta instantaneamente mercados financeiros pelo globo, ela exclui, sem dó, as populações mais vulneráveis. Aquela pessoa sem acesso à internet de qualidade ou sem a qualificação técnica que a nova economia exige acaba ficando completamente à margem do processo. Na prática, essa transformação rolou meio que como uma escadinha. O primeiro passo foi a telemática, que é o casamento da telecomunicação com a informática, conectando o mundo numa rede só. Com os dados voando pelo planeta, veio o segundo passo. As grandes empresas perceberam que não precisavam mais ter a fábrica inteira num lugar só. Elas descentralizaram a produção física para países mais baratos para cortar custos. E aí chegamos no terceiro passo, que é a nossa realidade hoje. As plataformas digitais entraram em cena para gerenciar e mediar o trabalho temporário numa escala global. O espaço físico definitivamente deixou de ser um obstáculo. E é aqui que a gente entra na parte 3, flexibilização do trabalho. Quando a gente observa as mudanças nas leis trabalhistas impulsionadas pelas políticas neoliberais recentes, o que vemos é uma reestruturação pesada na sociedade. A justificativa do mercado era clara. Para o capital fluir e a economia ser competitiva, as regras precisavam ser flexíveis. O resultado prático disso? A redução daquelas leis trabalhistas mais rígidas que protegiam o funcionário, uma explosão de contratos temporários e o Estado dando vários passos para trás, cortando a rede de proteção social. A prioridade passou a ser, sem rodeios, a competitividade global. E a grande estrela dessa flexibilização toda é, sem dúvida, a terceirização. Basicamente, é repassar atividades de uma empresa para terceiros para baratear os custos. Lá no começo, a terceirização rolava só nas atividades de apoio, tipo limpeza ou segurança. Mas hoje, até o coração da empresa, a produção central, é jogada para redes infinitas de subcontratados. E o lado de quem trabalha nessa história? Geralmente, significa salários mais baixos, perda de força sindical e aquela sensação crônica de que você pode perder a sua renda de uma hora para outra. Ponto 4. Desemprego e informalidade.
O conceito que você precisa gravar aqui é o de desemprego estrutural. Não estamos falando daquelas crises econômicas em que as coisas ficam ruins, mas depois de uns anos os empregos voltam. Não. O desemprego estrutural é um corte permanente. É a máquina, o robô ou a inteligência artificial substituindo a pessoa de vez. Hoje, uma máquina faz o trabalho que dezenas de operários faziam antigamente. E o detalhe é, essas vagas fechadas, elas não vão voltar. Elas sumiram do mapa da economia. Para colocar a gravidade disso em perspectiva, dá uma olhada nesse número do mercado de trabalho em países em desenvolvimento. Impressionantes 81,2% das pessoas ocupadas estão na informalidade ou trabalhando por conta própria. A fatia de quem tem um contrato permanente, com segurança, é minúscula, 5,7%. É um dado brutal. Mostra que nas economias periféricas o trabalho precário não é uma falha pontual do sistema. Pelo contrário, é praticamente a engrenagem principal que faz a economia rodar. Tudo isso deságua no que chamamos de armadilha do subemprego. Sem espaço no mercado formal e com a tecnologia exigindo uma qualificação altíssima para pouquíssimas vagas, a saída para milhões de pessoas é a rua. São os entregadores de aplicativos, motoristas, vendedores ambulantes. É uma rotina super pesada, quase sempre sem direito a férias, 13º, descanso remunerado ou a paz de uma aposentadoria no futuro. A cidade vira literalmente uma arena frenética de luta pela sobrevivência diária. E aí a gente volta no Milton Santos, porque essa frase dele resume o maior paradoxo da nossa época. Ele diz que a gente combina a acumulação digital de altíssima tecnologia com o uso bruto e cru da força de trabalho. Imagina o seguinte, um vendedor ambulante na porta de um estádio lotado. O produto que ele vende chegou até ali graças a uma rede de logística absurda, com satélites, internet global e gestão just in time. A eficiência é de outro mundo, mas as condições de trabalho desse vendedor continuam sendo primitivas. É o ápice da tecnologia modernizando o produto, enquanto a condição humana de quem vende fica totalmente esquecida, à margem da lei. E para fechar a nossa reflexão de hoje, fica essa provocação para você pensar. Enquanto a humanidade continua reinventando redes, criando robôs e plataformas incríveis, será que a gente está desenhando o futuro que realmente quer? Ou a gente está só aceitando de braços cruzados um caminho que já veio programado para gerar exclusão? Estudar geografia serve justamente para a gente questionar o espaço que constrói. Muito obrigada por acompanhar essa explicação até o fim. Espero que essas ideias fiquem na cabeça e gerem ótimos debates. Até a próxima!